Rede Mondô apresenta uma websérie sobre saúde da mulher. Em nosso quarto episódio, falaremos sobre pobreza menstrual. Em 2014, a ONU reconheceu que o direito das mulheres a uma higiene adequada durante a menstruação é uma questão de direito fundamental dos direitos humanos. Então, a gente define pobreza menstrual como a falta de acesso das pessoas que menstruam à higiene adequada, a artefatos para conseguir lidar com a menstruação e a saneamento básico de uma maneira geral. A gente preocupa muito com isso, principalmente porque a dificuldade em fazer a higiene adequada durante o período menstrual ou de adquirir esses artefatos para lidar com a higiene da menstruação é a principal causa de abandono escolar ou inadimplência dessas pessoas que menstruam em idade escolar. No Brasil, 90% das meninas passarão de 3 a 7 anos da sua vida escolar menstruando. Segundo dados da Pesquisa Livre para Menstruar, 213 mil meninas não têm banheiros em condições de uso nas escolas. Diante dessa realidade, o que as escolas precisam ter para garantir os direitos dessas meninas e mulheres? Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando naquela pessoa que menstrua ter acesso aos artefatos adequados para menstruar, né, para conter o sangue menstrual. Está falando em ter um banheiro que tenha água, que tenha pia, que tenha sabonete, que tenha papel higiênico. Então, essa deve ser uma preocupação dos profissionais de saúde, dos pais, dos profissionais da educação, principalmente, que estão lá inseridos no contexto da escola, para garantir, né, que essa criança tenha acesso de qualidade ao estudo e para a gente diminuir a desigualdade entre os gêneros. O governo federal possui um programa de dignidade menstrual, onde são disponibilizados absorventes gratuitamente. Acesse o site do Ministério da Saúde e conheça seus direitos. Então a gente tem que dar visibilidade para as outras maneiras de lidar com o sangue, que não são apenas os absorventes descartáveis. A gente tem os absorventes descartáveis como a principal opção, mas principalmente nesses locais de difícil acesso ou que a gente sabe que a pobreza impede a questão de adquirir esses artefatos, né, de maneira mensal, todo mês. São dispositivos que são caros, né? Então a gente pensa em como viabilizar a aquisição dos dispositivos que são a longo prazo. Por exemplo, o coletor menstrual, que dura, de acordo, né, com o cuidado, de 3 a 10 anos. É um artefato que é ecológico e que vai promover a longo prazo a diminuição dessa diferença entre os gêneros, porque essa menina vai poder frequentar a escola e não ter mais a preocupação se ela vai conseguir ou não vai conseguir comprar o absorvente para poder ir na escola quando ela estiver menstruada. Então, pensar em como promover o acesso a isso, a coletor menstrual, a calcinha menstrual, que não é descartável, que você lava e consegue reutilizar, absorventes de panos, tudo isso vai trazer autonomia para essas meninas e também uma questão de reconhecer o corpo, de reconhecer o fluxo, de entender o volume. Nesses artefatos isso fica muito mais fácil de ser, né, a proximidade da mulher com aquele sangue, entender que não tem que ter nojo daquele sangue, que faz parte, né, que é um sangue nutritivo, que é um sangue que vem do útero, que é um sangue que prevê nutrir uma vida e quando a gente não tem gestação ele sai, que faz parte do nosso ciclo, que faz parte do nosso corpo. Entender a menstruação como algo natural e saudável é importante para promover a dignidade menstrual. Então a gente tem que dar visibilidade para a pobreza menstrual, para as pessoas começarem a cobrar isso, né, das ações populares, das ações do governo, que a gente tem sim que olhar para a menstruação com cuidado. A mulher precisa, aquela criança, aquela adolescente que frequenta a escola, precisa ter direito à higiene, né, adequada para frequentar a escola no período menstrual. E é de responsabilidade de todos, da educação, da saúde e da família dar conta disso, né? Quando a família está em uma situação de vulnerabilidade, a gente precisa fornecer recursos para ela lidar com aquilo de maneira adequada. Lembre-se sempre, naturalizar a menstruação é o primeiro passo para quebrar tabus. Conhecer seu ciclo é entender mais sobre si mesma.
Precisamos promover condições para que sejamos livres para menstruar com dignidade. Para mais informações, acesse a cartilha no site institutomondó.com.br.